Quando eu perdi a visão, eu me sentia muito perdida. Era muito estranho não enxergar mais nada, estar no escuro. Mas o que eu mais senti falta foi de ver o rosto dos meus filhos. Em outubro de 2013, no meu trabalho, eu trabalhava numa pequena fábrica na área administrativa, finanças, RH. Eu tive que fazer o trabalho da minha chefe, ir ao banco sacar parte do valor do salário dos funcionários novos para efetuar o pagamento. E então eu não sabia, eu fui seguida por 2 supostos assaltantes o tempo todo dentro do banco, voltando para a empresa. E eles me abordaram com o carro em movimento, atiraram na minha cabeça e foram embora, não levaram nenhum dinheiro. Em algum momento da vida, todos nós podemos passar por situações impactantes e alguns acabam desenvolvendo o que nós chamamos de transtorno do estresse pós-traumático. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 2 milhões de pessoas acabam desenvolvendo esse transtorno em função do trauma vivido. E também, ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a população global, em algum momento da vida, vai sofrer 9% um tipo de trauma. Um trauma surge a partir da sensação de incapacidade que o indivíduo tem para lidar com um evento inesperado. Logo, todas as pessoas podem sofrer um trauma psicológico, seja em decorrência de um assalto, de um abuso físico, um abuso verbal, outro tipo de abuso, rompimentos de relacionamentos, demissões, entre outros. Bom, o trauma, ele é um evento que, além das capacidades que a pessoa tem, de entender ou de resolver, ou ele não se vê com recursos para gerenciar aquela situação. Então, um assalto, te coloca numa situação de muita vulnerabilidade, Então, você está ali, às vezes, dentro da sua casa, no seu carro, caminhando na rua, indo para o trabalho, ou seja, se sentindo protegido nessa sua rotina e, de repente, ocorre uma situação que tira aquela sua segurança, e você se vê ali numa situação de muita impotência, Então, quando você não tem aquela estratégia naquele momento para administrar essa situação que ocorreu, então você se vê muito vulnerável, muito desorganizado. Eu gosto de usar a imagem, que o trauma é como se fosse uma ferida na pele psíquica. Depois de 10 dias internada, entre a vida e a morte, fiz 2 cirurgias muito complexas, sobrevivi por um milagre de Deus, agora de volta em casa, totalmente limitada, eu não sabia onde estavam nem as minhas coisas do dia a dia, dependia de todos para fazer tudo. Isso para mim foi muito chocante, foi muito difícil. Mesmo diante das situações mais difíceis e complicadas, o ser humano tem o potencial de se adaptar. Cabe a cada um escolher não se conformar com as circunstâncias e procurar soluções para contornar aquilo que não está bom. No início é difícil, mas não é impossível.
Eu não me entreguei à aflição, à angústia de estar cega, porque eu sei que Deus já tinha me preparado para aceitar essa sequela. Eu então comecei a tentar colocar as peças espalhadas do quebra-cabeça no lugar e comecei a aprender agora a ser mãe, dona de casa, sem enxergar. Comecei a tocar mais os meus filhos, a lidar com a roupa tocando nelas, a entender os botões do fogão, da máquina de lavar, tocando em tudo, a limpar a casa agora pelo toque, pelo cheiro, a conseguir cortar as coisas pelo toque. E para mim era muito emocionante conseguir fazer, principalmente conseguir cuidar dos meus filhos, mesmo sem enxergar. Logo em seguida, eu comecei a fazer terapia. Eu não imaginava a importância disso nem a necessidade, mas como me foi oferecida pela empresa, eu aceitei. E conforme eu fui fazendo a terapia, eu fui vendo a importância, quão essencial foi a terapia para que eu me soubesse lidar com o trauma. Tem um conceito, né, que as pessoas pensam de ter uma pessoa super invencível, né, que dá conta de tudo, mas a gente observa, né, que há alguns fatores que são importantes nessa superação do trauma. Então, por exemplo, eu tenho recursos externos, eu tenho apoio, eu tenho pessoas que acreditam em mim, que estão do meu lado, que me acolhem. Então, isso é um fator importante. Um apoio social. Um apoio social, né? Que é um fator aí, é uma estratégia importante. Inclusive até de buscar uma ajuda instrumentada, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um profissional da área. Com o passar do tempo, eu entendi que Deus me escolheu para passar por isso, sobreviver, e que a cegueira agora era algo com a qual eu tinha que me acostumar. O mais importante é que eu estava viva, estou viva. E a única coisa que eu sou incapaz hoje é de enxergar, mas eu posso caminhar, falar, me comunicar. Eu tenho todos os outros sentidos e com isso eu com certeza posso e na verdade continuo usando no trabalho do Senhor. Passar por uma situação traumática não é fácil, mas a fé pode ajudar a ressignificar qualquer evento ruim e transformar uma perda em uma nova possibilidade de enxergar a vida de uma outra forma, de uma forma até melhor. Há um tempo atrás, a gente não queria nem falar da questão da espiritualidade, né? Misturar com psicologia, mas a gente observa, né, que a espiritualidade é um fator de força, de resiliência. A própria história de Jesus, né, uma história de amor, de compaixão e de muito sofrimento, de muitas perdas. Né? E de muita superação. Então a gente tem vários personagens bíblicos que constroem, né, uma trajetória, uma caminhada de vida e essas histórias, elas são uma força muito grande para a gente, né? Hoje eu sou líder do Ministério Adventista de Cegos e Baixa Visão para a União Central Brasileira da Igreja Adventista, todo o estado de São Paulo. E também faço parte da Task Force for the Blind, a força-tarefa para cegos, junto à Conferência Geral, à Igreja Adventista Mundial.
as habilidades sociais, elas vêm mostrando que saúde e superação de uma situação muito dolorida, né, como um trauma, assim, que a pessoa se vê impactada, sem recursos para enfrentar naquele momento, ela permite, né, essa compreensão de que quando eu olho para o outro, quando eu mantenho minhas relações saudáveis, quando eu cuido do outro, né, esse é um fator de saúde para mim mesmo, né? Com certeza, hoje eu posso dizer que superei esse trauma. Não pela minha força, mas em tudo posso, naquele que me fortalece, na força de Deus, que pode e é capaz e quer dar forças para você também superar o seu trauma. Entregue a Ele e você vai ver quão grandes coisas Deus vai fazer em você e através de você. Superação de traumas na vida. Infelizmente, nós passamos por traumas, às vezes mais de um, e isso gera a necessidade de enfrentarmos algumas emoções dolorosas, como angústia, tristeza, medo. E aí temos que enfrentar tipo uma escada com degraus para a superação desse trauma. Mas você não vai sozinho, você não vai sozinha. Deus vai junto com você, Ele envia a graça dEle. Então clame a Deus pela graça dEle, que é um poder que vai ajudar você a subir degrau após degrau, até chegar no topo da superação e de um novo significado para você, que o trauma também pode te ensinar. Clame a Deus e você vai receber a capacitação para lidar com o seu trauma, degrau após degrau, um dia de cada vez.